um dia a gente já tá aqui de novo, sentado, gravando Pod of Wars. Caraca, impressionante hein? isso, Alezinho. E quem trouxe a gente de volta para gravar Pod of Wars é ele, o Forrest Gump, Tom Hanks. O próprio. Cara, mais ou menos uns 2 anos atrás, quando o parceiro ainda era um novatinho, 2 não, uns 4 anos atrás, quando o parceiro era um novato em podcast, a gente decidiu fazer um projetinho chamado Pod of Wars, que era juntar história militar com filmes, séries, um mundo do entretenimento pop. E a gente fez 4 edições e nunca mais. E agora, semana passada, estava eu e meu amigo parceiro discutindo sobre a possibilidade de trazer de volta. Então, vou chamar ele aqui, sem maiores delongas, Daniel Ibarra, o parceiro, o mestre dos gorilas de Black Breed de Campinas. E aí, parceiro, o que você acha desse retorno do Pod of Wars? Cara, eu acho fantástico, porque o filme é muito legal. Foi um encaixe bem feliz do destino. Muito bem. Mas dessa vez o Pod of Wars não vai estar só nós dois. O Pod of Wars vai trazer o homem mais lindo, mais brilhante, o embaixador de Florianópolis, Glênio Mac Madruga. E aí, Madrugão? Tudo jóia? Saudações cavalarianas, para não perder o costume. Cara, que surpresa boa participar de um Pod of Wars com vocês, hein? Fazia tempo que eu tava de olho, e daí nesse hiato de gravação, quando chegou a notícia, vamos fazer. Eu falei, boa, vamos lá. Vamos botar as caras. O prazer inenarrável é nosso. Exatamente. Cara, é muito legal esse negócio de podcast, né? Porque eu falei pro parceiro, o sucesso de um podcast depende de constância. Essa foi a primeira coisa que eu falei pro parceiro. Então a gente tem que imaginar uma constância do Pod of Wars que a gente não falhe. Quando que vai ser? Pô, 1 por mês. Ótimo, 1 por mês a gente não falha nunca. Chegou na 4ª edição e nunca mais. Fora que da 3ª para a 4ª teve um tempão, hein? É verdade. Pô, vamos ver se a gente consegue gravar, né? Pelo menos uma vez por mês, uma vez de tempos em tempos. Não, agora, acho que sempre que surgir alguma coisa interessante, a gente pode gravar. Esse que é o melhor. Ah, legal, cara. Agora, Greyhound, cara, foi o filme que entrou na Apple TV. Era um filme que originalmente era para estar no cinema, era para ter saído em junho. Pô, Tom Hanks deve adorar a história militar, né? Porque ele fez O Resgate do Soldado Ryan, ele fez Capitão Philip, ele fez puta monte de filme de Segunda Guerra Mundial. E, cara, esse filme... O Capitão Phillips não é muito Segunda Guerra Mundial, né, Lê? Não? Bom, é filme de guerra, né, parceiro? Não. Como assim? O Capitão Phillips é sobre os piratas da Somália, agora, início dos anos 2000. Bom, cara, já tinha a K-47 virou filme de guerra. Você tá esquecendo que ele participou também de toda a produção do Band of Brothers. Isso. Cara, eu já queria fazer um disclaimer aqui, porque o público aqui do Pod of War vai ser o público do CGCast e o público do Partículas de História Militar. Eu sou um cara completamente noob de história militar. Então eu tô aqui. Quem não entende, vira host. Então por isso que eu tô aqui de host, para que os especialistas possam debater o assunto. Mas enfim, mas pelo menos esse filme é um filme de Segunda Guerra Militar, né? Com certeza. Com certeza, Alê. Com certeza. Cara, Greyhound é baseado no livro O Bom Pastor, né? The Good Shepherd. E Tom Hanks, ele volta e ele é um capitão de fragata, é um capitão noob. Ele também é um capitão noob que vai fazer a sua estreia conduzindo um destroyer que vai pegar um comboio de uma galera que vai levar lá provisões da América, dos Estados Unidos, pro fronte de combate lá, pros aliados. Fui bem? Exatamente, tá indo bem. Tá indo bem. Muito bem. Cara, segue firme. Leu a pauta direitinho. Cara, nada me diz, cara, que o diretor, que é o Aaron Schneider, ele foi escolhido, mas quem dirigiu foi o próprio Tom Hanks. Eu não sei se vocês leram isso, mas é um cara que ele só tinha feito 3 trabalhos na vida. E o último filme que ele dirigiu foi em 2009, na verdade o único longa dele. Cara, e foi um filme sem expressão. Apesar de ter o Robert Duvall no elenco, o Bill Murray, é um filme que eu nunca tinha ouvido falar e não fez nada mais depois disso. Então, cara,
O Tom Hanks deve ser um projeto super autoral dele, deve ter ficado puto da vida. Deve ter ficado puto da vida porque o filme não foi pro cinema, que esse era um filme que era a cara de filme de cinema. É a cara do cinema, cara. Cara, porque é um filme que eu gostei muito, eu saí cansado do filme, porque, puta, acho que era esse o objetivo, né? Falei, caralho, você tá ali dentro, você tá na cabine ali junto com o Tom Hanks. Então, pô, nos primeiros 20 minutos, nossa, que maravilhoso, eu tô aqui no barco, eu tô me sentindo ali dentro dele, mas, meu, é só isso. O filme só vai acontecer isso. E, meu, e no final das contas é isso. O que vocês acharam? Eu quero saber, assim, a primeira impressão de vocês sobre Greyhound. Olha, Ale, eu gostei bastante, e o que eu mais gostei no Greyhound, na verdade, foi, primeiro, a fotografia, tá? O trabalho de CGI que foi feito nas cenas de mar foi fantástico. Eu gostei muito da realidade do comando do Destroyer, ou seja, a maneira com que o próprio Tom Hanks e a tripulação precisam lidar com aquilo tudo é muito próximo da realidade daquela situação. E aí você tem também a questão da meteorologia, todo o gelo, todas as questões. Eu gostei muito do filme. Eu achei que o final poderia ter tido um pouco mais daquele tempero, né, um pouco mais de suspense. No final, eu achei que as coisas aconteceram assim, muito rápido, entendeu? E aí, Mac, e você? O que você achou do filme? Eu fiquei feliz com ele não ter ido pro cinema e ter ido pra Apple TV Plus. Já explico. Eu imagino por quê. O livro passa quase todo dentro da cabeça do capitão. Então tem vários momentos que ele fica pensando na promoção, nas duas situações que a promoção dele era para ter sido aprovada e não foi. E daí ele tá com mais idade. Só agora que ele foi nomeado capitão lá de um Destroyer, classe Fletcher, que aliás no livro nem é classe Fletcher, é uma outra classe, deixa eu ver aqui, classe Mayhem. Mas daqui a pouco a gente volta. E no filme já foi adaptado para classe Fletcher, e enfim. E tem aquela cena que fica sem sentido do início, então lá pro meio do filme, se fosse um filme mais longo, 2 horas e meia, certamente ia ter cenas de flashback do passado com ele, tentativa de casar, remoendo, não sei o que, ia quebrar muito o ritmo. Então a necessidade de ficar uma bosta, hein? Exato! A necessidade de encurtar para 90 minutos e deixar ali ação, eu fiquei contente, eu fiquei feliz. Porque, sabe, 2 horas e meia cabia um triângulo amoroso. E daí eu ficar puto. Um triângulo amoroso? O quê? Ele, a Elizabeth Shue e o cozinheiro? Sei lá. Talvez, né? E o barco. Exato. Cara, aliás, que desperdício, né? Vamos falar a verdade. Traz a Elizabeth Shue, que é a minha musa de despedida em Las Vegas, para fazer 2 cenas completamente deslocadas. Eu acho que não precisava daquelas cenas. São as únicas 2 cenas que estão fora da ação e para mim não precisava ter. Eu acho que o plano era ter feito a continuação depois, e daí na necessidade do corte aquilo ficou sem sentido. Pô, já daí podia ter realmente cortado também a primeira, então. Já corta tudo, então. Mas eu acho como é que ali foi o pagamento do elenco, cara? Deixa lá sempre. Não, ali foi só para dar um contexto, eu acho que até mesmo com relação à entrega tardia para ele de um comando. Eu acho que foi só para dar esse contexto. A questão dele se casar ou não com ela, dela dar o chinelinho lá para ele, foi só para dar aquela encaixada, mas acho que o contexto geral é simplesmente para colocar essa questão deles já estarem em idade mais avançada e receber finalmente um comando na US Navy. Cara, agora vamos lá. Eu fiz uma analogia com esse filme muito com um ataque de tubarões, sabe? Como se fosse um filme de tubarão. Imagina que você tá preso num barquinho, num bote, e os submarinos é como se fosse uma matilha de tubarões tentando pegar você. Cara, eu acho que é mais ou menos isso que o filme quis passar, né? Cara, você tá ali, tá cercado, você não sabe de onde que o submarino vem, você não sabe quantos submarinos que vem, porque aquele radar era zoado, né?
Você não pega nada, puta, qualquer... Aliás, aquele negócio lá que eles soltaram, aquele artifício, aquela artimanha lá, é real ou não é? Ou aquilo é coisa do filme? Sim. Existiu aquilo real. mesmo? Sim. Existiu. Entrou em operação em 42. Existe eu não sei até hoje, inclusive. Não sei se no iniciozinho de 42, quando passa o filme, já tinha, mas de meados pro final de 42 já estava em operação. Então, pô, cara, quer dizer, radar zoado, você não sabe quantos submarinos que tem, você não sabe também quantos torpedos que cada submarino que pode lançar. Então, cara, você fica ilhado ali, mas você sabe quanto tempo que a Força Aérea vai chegar, 48 horas. Isso mostrou em vários takes, em várias cenas. Isso era muito importante, né? Era muito importante para saber quanto tempo que ia durar. Eu cheguei a achar que, exatamente por ser um filme de ficção, né? Eu cheguei a achar que ia morrer todo mundo. E eu achei que o filme ia ser muito mais legal se morresse todo mundo, se destruísse todos os barcos. Porra, ia ser um filme muito mais interessante. Mas eu queria que vocês me explicassem por que o submarino demora tanto para atacar. Porque ele tem que dar alguma volta, ele demora para recarregar o torpedo. Porque, cara, o submarino já sabe onde é que estão os destroyers. Cara, dá a volta pelo outro lado e derruba os navios. Não é bem assim? Porque, desculpa a ignorância aqui. Não, porque é o seguinte, você tem que entender que está todo mundo em movimento. Sim. Todos em movimento, todos, teoricamente, guardando uma mesma velocidade, se você está em comboio. Normalmente, a velocidade do comboio média é a velocidade do navio mais lento, né? Porque senão você sempre tem alguém para trás. Mas assim, você tem a sua distância para o comboio, para onde esse comboio está indo. Você tem a questão do comboio sempre, normalmente ele trabalhava numa rota zigue-zague, exatamente para causar também essa dificuldade no submarino. E tudo é uma questão matemática. E a partir do momento que você tem efetivamente o lançamento do torpedo, por isso que eles faziam tão menos ataques durante o dia, é porque se você avista o torpedo com alguma antecedência, você tem a possibilidade de tentar se desviar da rota dele. Então não é assim tão fácil, não é só parar o submarino ali. E aí existiam as escoltas exatamente com a função de impedir ou de, no mínimo, dificultar que esses ataques aconteciam. O que acontecia também é que toda a frota, a tática de ataque de submarinos da Kriegsmarine era o que eles chamavam de matilha dos lobos. Por isso que tem aquele lobo lá, eles fizeram uma certa analogia com isso, né? É o ataque em grupo, tá? Então você tem várias unidades diferentes atacando os mesmos alvos, né? Normalmente o que acontecia era um submarino fazia a identificação do comboio e avisava outras unidades de submarinos de qual era a rota, né? De por onde o comboio estava passando, e aí outros submarinos alemães se juntavam para poder fazer o ataque. Então não é um negócio assim tão fácil de se fazer. E o submarino, naquela época, quando ele precisava efetivamente fazer o seu ataque, muitas vezes ele precisava se expor para isso. Tá? E as escoltas estavam ali, para a hora que o submarino se expunha, os destroyers que eram especialistas nisso, né, poderem caçar o submarino que estava em ataque. Essa era a minha outra pergunta, porque eu via que o submarino ele tinha que botar a cabeça para fora, né? Tipo um anfíbio, né? Que ele tem que tirar a cabeça para fora para lançar o torpedo, é isso? Não, ele não precisa fazer isso. Mas acontece que durante o momento em que os cálculos estão sendo feitos pelos tripulantes submarino, você tem que estar com o periscópio fora da água, você tem que entender velocidade, qual é a distância, a rota, e tudo isso são cálculos matemáticos feitos na hora. Então, quando você coloca o periscópio fora da água, você está dando a posição do submarino para quem estiver observando. Aqueles caras que ficavam com os binóculos no destroyer, eles são treinados para poder entender e ver, diferenciar, por exemplo, o splash das ondas com um periscópio que está passando e fazendo uma rota fixa. Sim, lembrando que o torpedo
ele funciona... o resultado visual dele é como um tiro traçante. Então, ao mesmo tempo que você sabe aonde que o disparo vai chegar, você está denunciando a posição de quem atirou. Ah, putz, verdade. Então, se tem alguém no alto do navio, especialista nisso, fazendo as contas, e você tem uma reta apontando de onde veio, complica o lado do submarino também. Por isso a necessidade também do zigue-zague, do submergir, voltar, que é toda uma manobra. E também a gente está considerando aí combates navais numa velocidade impressionante de 30 km por hora. Então, olha, isso aí é rápido ainda, hein? Pois é. Então, manobrar um jaburu daquele tamanho para tomar uma nova posição, para fazer um negócio, é devagarinho, é lento. Você tem que lembrar que o filme, ele tenta dar uma ideia de ser algo assim, dinâmico, mas essa coisa do que o Tom Hanks dando as ordens, né? Curva boreste, curva bombordo, left rudder, hard rudder, o cara ia lá, girava o leme pra caramba e o negócio ia ali devagarzinho fazendo, porque o torpedo também vem devagarzinho, não é um negócio... Não, eu já tive, cara. Não é dogfight. Cara, eu já tive em escuna em Paraty, nos dias de, sabe, 10 anos atrás, e puta, eu sei que é devagarzinho hoje. Imagina na década de 50, imagina o tamanho de um destroyer daquele. Realmente deve ser muito devagarzinho, e por isso que deve ser muito difícil de sair, né? Então, a hora que os dois submarinos atiraram ao mesmo tempo, eu imagino que seja quase impossível de desviar dos dois ao mesmo tempo. E aquele lance do torpedo bater e não explodir, o que é aquilo? Aquilo não existe, acontecia. Né? Tem pelo menos um registro confirmado. Pelo seguinte, nessa época a espoleta era de contato. Se não apertasse a espoleta de frente, não pegava. Se pegasse na lateral, como aparece bem até na cena do filme, pegou de raspão, ele contorna e vai embora. Penteia e vai embora. E você claro tem... que a possibilidade disso acontecer era razoavelmente remota, mas acontecia. E você tem também a própria tecnologia de torpedos, ainda era uma tecnologia não era muito avançada. Tanto que os primeiros tipos de torpedo alemães, acho que naquele momento ali do filme já não eram tão assim, mas eles tinham uma razão de falhar de 1 para 3. Ou seja, então era muitas vezes o torpedo simplesmente batia no alvo e afundava. Cara, é muita grana, né, cara? Eu fico pensando, pô, grana, tempo para desenvolver o negócio, para botar, para sair e falhar. Não, nós chegamos ao ponto de ter torpedos nucleares, né? Nossa, tá louco. Não que o torpedo, não é um combustível, mas ele era um torpedo com ogiva nuclear, nós tivemos isso. E não podia ter torpedo no destroyer para tentar derrubar Mas tinha. Tinha também? É que no filme não tem, né? No filme ele usa só as cargas de profundidade. Ah, entendi. Mas assim, você usar um torpedo contra o submarino não é a melhor tática, né? Normalmente o destroyer vai usar o torpedo contra outro navio. Porque o submarino afunda rapidinho, né? Aí o torpedo passa por cima, né? Faz sentido. Agora, no filme, cara, você imagina, o filme é inteirinho feito pelo Tom Hanks, né? Que nem eu já disse. Ele escreveu o filme, ele fez o roteiro, na minha cabeça, ele também ajudou a dirigir o filme, ele é o protagonista, ele é o único personagem que importa. Cara, você não tem nenhum antagonista no filme, não aparece nenhum alemão. O único alemão que aparece é ele falando no rádio ali, ele vai fazer invadiu a linha, lá sabe-se Deus como, lá, para fazer umas piadinhas com o Tom Hanks. Mas, cara, não tem nenhum cara que morreu apareceu. Agora, a hora que ele fica ali, dando as instruções ali pra galera, e aquele povo que fica sentado do lado dele, que nem adolescente feio em bailinho, que não dança com ninguém. O que é aquele povo que fica sentado sem fazer nada? Cara, é parte da tripulação e cada um tem uma ação ali dentro da ponte de comando. É que não necessariamente eles precisavam mostrar essas pessoas fazendo muita coisa, né? A ideia era o Tom Hanks dando ordens e aparecendo para quem ele dava ordem.
Não, cara, eu fiz essa mesma piada no Derivado Cast, cara, porque, pô, caraca, não faz nada, cara. Eu fico olhando. A cara tem um cara que ele fica sentado ali, não faz nada. O máximo que ele faz é dar uma desviadinha lá pra ver se não morre. Não, e tem um mensageiro que, né? Curiosamente, tá fora da ponte sempre, né? Alguém grita, mensageiro, ele entra correndo. Ele tá... Ai, cara, pô, muito bom. E no final, os recordatórios, cara, diz que 3.500 navios foram afundados. No final das contas, o que levava esses navios de tanto da América para lá? Levava tudo, cara, comida, tudo, desde pólvora até boneca inflável. Boneca inflável. Não, brincando. Tô brincando. Vai saber, não é mesmo? Mas levava os soldados também, é isso? Levava tropas, levava todo tipo de suprimento, seja ele comida, seja ele munição, seja peça sobressalente, seja armamento, todo Land-Lease para a União Soviética, comida enlatada, botão de farda. Tudo. Porque, linha para costura. Eu sei que afundaram 3.500 navios, mas eu não sei quantos que chegaram. Então, eu não sei qual que é o impacto disso, que de repente 3.500 afundaram, mas 3.500 chegaram, entendeu? Então, 50% afundou, então pode ser que seja muito ruim. Posso dar um parâmetrozinho? Muito... Vai lá, então, Mac. Essa movimentação durou a guerra inteira, de 3 de setembro de 39 até o finalzinho, 8 de maio de 45. Tudo dependia disso. Então, a gente pode contar de perdas aliadas, aproximadamente esses 3.500 navios mercantes, só mercante nessa conta, e pelo menos 175 navios de guerra. Estamos contando em vidas 36 mil marinheiros mercantes e 36.200 marinheiros de combate perdidos. Do lado do eixo, 30 mil marinheiros mortos, 47 navios de guerra afundados e 783 submarinos perdidos, pelo menos. Isso é o que tem registrado. O Brasil, nosso querido Brasil, participou dessa fase da guerra também. A nossa marinha escoltou 3.167 navios em 614 comboios. Não necessariamente a nossa marinha sozinha, mas também junto com a marinha americana, principalmente. Nós perdemos 3 navios e 486 homens. A nossa marinha mercante perdeu 972 pessoas em 32 navios atacados pelo inimigo. Mas botamos para o fundo do mar, submergiram em caráter definitivo e irrevogável 12 submarinos alemães, um deles aqui em Santa Catarina, pertinho de São Francisco do Sul, que foi o U-513. Então, como o Bull falou, passava tudo. Teve e tinha essa fase ali que estava fora do alcance da Força Aérea Americana e fora do alcance dos aviões britânicos, né? Que é o corredor, o buraco negro, o poço. Aí... porque era sem a cobertura aérea, ela fazia muita diferença na hora de você efetivamente localizar, especialmente, e atacar os submarinos. Então, muitas vezes o submarino era mais preocupado com a cobertura aérea do que propriamente com a ação do destroyer. Porque o submarino, você viu que o submarino ficou ali em volta do comboio o tempo todo, né? Fazendo aquele joguinho ali. Aí o cara, aquele negócio de falar no rádio, eu não sei realmente se houve algum dia alguém fazendo isso. Parece mais licença poética. Sim, com certeza. Mas assim, you are going to die. Submarino podia... You are going to die today. You are going to die. Pô, não. Não dava. E aí você tem a questão de que o submarino conseguia ficar a uma distância segura, né? Porque se o destroyer tentasse sair para caçar aquele submarino que estava naquela localidade, o submarino simplesmente submergia e fugia, e aí o comboio ficaria desguarnecido. Então o submarino ficava ali como uma constante ameaça e à noite fazia o que ele tinha que fazer. Mas se você pegar que foram 3.500 navios mercantes dentro de um período de 6 anos de guerra, é muita coisa. Especialmente se você começa a ter situações, nós tivemos situações durante esse período da Batalha do Atlântico, especialmente ali até 43, onde a Grã-Bretanha ficou perigosamente próxima de não ter mais nenhum tipo de mantimento,
e de ter um grande problema de escassez de alimentos, mais do que já tinha. Né? Quando começou a guerra, tudo foi racionado. Então, comida, combustível, borracha, qualquer coisa, tudo era racionado. E para Churchill, por exemplo, a ameaça dos submarinos era muito maior, por exemplo, do que a ameaça dos aviões na Batalha da Inglaterra. Porque os submarinos podiam efetivamente fazer com que a Grã-Bretanha e o esforço aliado fosse para as cucuias. E tiveram semanas muito ruins, muito difíceis. Mas ao longo que a Batalha do Atlântico foi passando, a tecnologia aliada de radar, especialmente, foi crescendo e a detecção dos submarinos foi aumentando, tá? E as contramedidas contra esses submarinos também foram aumentando. Então as perdas alemãs começaram a crescer e as perdas aliadas começaram a cair, tá? Mas a grande questão era essa. Mas assim, chegou o suficiente para a gente ganhar a guerra. Basicamente. Caraca. Muito bom. Então, serviu para alguma coisa, né? Morrer tanta gente desse jeito, né, cara? Puta, é lamentável, né? É lamentável. Mas falando um pouquinho do filme, Ale, uma coisa que eu achei muito interessante, quando eles estavam fazendo a pré-produção, eles entraram num navio de guerra canadense para fazer aquela parte de fotografias e etc., ali exatamente no Atlântico, no Mar do Norte, mas todas as cenas de mar não foram gravadas em estúdio. Todas as cenas que mostram o mar, né, não as cenas que mostram o interior da ponte de comando ou então o interior ali do comando e combate, mas todas aquelas que mostram o mar são todas CGI. Né, são todas efeitos. Não, sabe, eu olhando o filme, eu tinha certeza que tinha sido gravado naquela piscinona grande que tem lá, naquele maior estudo aquático do mundo, onde o Michel do Derivado Cast lá, sim. No Série Maníacos, ele foi visitar nos estúdios que grava Fear the Walking Dead. Não, então quer dizer que não tem nenhuma cena, não tem água? Não. É tudo CGI? Até o gelo que aparece é CGI. Nossa. O gelo, o fogo, é tudo CGI, tudo efeito. Cara, ô Mac, quando você falou que você entende por que o filme foi bom não ter lançado no cinema, eu entendo porque, cara, custou caro esse filme. Esse filme custou 50 milhões de dólares. Eu não acho que ele faria 50 milhões de dólares em bilheteria. Ia dar um prejuízo do tamanho do mundo esse filme. Eu acredito que esse filme seria um flop no cinema. Você acha? Mesmo com o selo Tom Hanks? Mesmo com o selo Tom Hanks, cara. Porque, né, cara, assim, é um filme que eu tenho ouvido muito mais críticas do que elogios. Né? Apesar da gente ter falado super bem no Derivado Cast também, eu tenho ouvido muito mais críticas do que elogios. Porque, assim, como caracterização do combate marítimo da guerra, ele é muito bom. Mas como história, ele é um filme nulo. Eu não sei se vocês concordam, não tem história nenhuma. Né? A história é ele protegendo os comboios, lutando contra um inimigo sem rosto, Sim. Né? Apesar de ter uma voz, muitas vezes é um inimigo sem rosto. Então você não cria nenhuma empatia pelo inimigo. Ele, capitão, demonstra empatia, né? Quando no comecinho do filme ele tem o primeiro submarino, ele afunda o primeiro submarino, que tá lá o rapazinho, o jovenzinho, falando, menos 50 alemães, ele fala, não, são menos 50 almas. Né? Sim. Então ele tem... o filme Mas assim, é um filme, sessão da tarde. Cara, é um filme sessão da tarde. É um filme que eu assistiria de novo numa outra situação, em casa sem fazer nada. Não, eu assisti pela segunda vez agora de manhã para poder gravar o podcast, né? Assisti a primeira vez para gravar o Derivado, a segunda vez para gravar agora. Cara, o Bubu, o Bruno Clemente, ele assistiu 3 vezes antes de gravar o Derivado, que a gente gravou ontem, né? Então, cara, é um filme muito curto, muito rápido, é um filme gostoso de assistir, mas é um filme que não tem história nenhuma, é uma sequência de ação única. Eu vou falar, eu tava muito empolgado assistindo os 20, 30 primeiros minutos do filme. Depois, cara, eu cansei. Eu tava me sentindo como aqueles meninos sentados ali dentro. Eu tava ali junto. Falei, caraca, velho,
Não vai parar nunca esse negócio. Não vai ter aquele momento onde, sei lá, o capitão está sentado dentro da cabine dele, pensando alguma coisa. Não vai ter nada nesse filme, vai ser só isso. E realmente, é só isso. Se tinha, foi cortado para caber em 90 minutos. Aí adaptação para televisão. Mas eu acho que não, eu acho que de personagem, tesoura. Eu acho que não teve, porque eles quiseram mostrar também toda a dificuldade, ou seja, a privação do sono, não é? Toda a preocupação. Então ele é um capitão que durante todos os 3 dias ele vive só de café. Você não vê ele tomar outra coisa a não ser café. O NPC lá do cozinheiro, o NPC, que é um no play character, viu, gente? Só pra vocês saberem o que é NPC. O NPC que está lá interagindo com ele e que é um NPC que ele morre, né, quando eles acabam sofrendo o ataque do submarino, né, o tiro do submarino que pega onde ele, ali num dos canhões do Destroyer, é para você entender a perda humana entre aqueles que estão ali, o rapaz que recebe o projétil no rosto durante esse mesmo ataque. Então, é para mostrar realmente as dificuldades que aqueles homens tinham durante aquele período. Né? Aquele período de 4 dias dentro do pit, lá dentro daquele espaço, sem qualquer cobertura aérea, era um inferno. Era isso eu concordo com você, parceiro. Eu concordo que não tinha. Acho que não teve nenhuma cena que foi cortada. E justamente para mostrar que é aquilo mesmo. Eles ficaram contidos nessa tarefa de tentar acabar com esses submarinos e proteger o comboio. Tanto que o Tom Hanks não conseguiu comer nenhuma vez. Toda vez que vinha o cozinheiro com a comida dele, a comida acabava no chão. Então, não faria sentido se ele não conseguiu, se queria mostrar esse senso de urgência dele não conseguir fazer nada e nem comer os ovos fritos que estava trazendo para ele, ia acabar no chão e mostrar lá uma cena dele refletindo sobre a vida, sobre a noiva que ele perdeu, dentro da cabine, entendeu? Não tinha por que ter a cena dele refletindo, né? Porque o filme era para estar comprimido dentro desse período todo de estresse. Tanto que o filme acaba com ele indo deitar, né? Para finalmente dormir depois de 4 dias. Né? Esse é o grande ponto do filme. Falou mas voltando um pouquinho... cozinheiro, Bu, Fala. Uma cena interessante que eu achei, daquele detalhezinho de alívio de tensão que puxa a emotividade, na hora que vão lançar o corpo do cozinheiro, ele agarra na prancha. Ele não quer deixar o navio, de jeito nenhum, nem depois de morto. Sim. Então é aquele cara que estava ali tentando cuidar do capitão, tentando alimentar, tentando fazer o negócio, ele foi para combate. E ele não quer sair, não quer abandonar o navio de jeito nenhum. Sim, mas verdade. Aqueles 2, 3, 4 segundos ali. Não, eu percebi também, eu tive uma outra, na verdade, uma outra impressão ali, né? Na verdade, uma coisa um pouco mais mórbida, de que como o corpo estava dilacerado, ele estava enroscado ali na prancha e não conseguia sair. Mas era a realidade da guerra, Mas voltando um pouquinho para falar sobre a produção do filme, o Destroyer, né, o SS Killing, que é o Destroyer do filme, que o codinome dele é Greyhound, ele foi totalmente baseado no USS Kidd, que é um Destroyer da classe Fletcher, que é um museu que fica lá em Baton Rouge, em New Orleans, e é um museu flutuante, e que eles foram até o Kidd, fizeram toda uma sessão de fotografias 360 graus e replicaram o USS Kidd como o Greyhound. E aquele que você vê navegando, na verdade, é a versão CGI do USS Kidd. Caramba. E aí eles fizeram também filmagens no centro de comando do Kidd, né? Lá em Baton Rouge, e eles também construíram em estúdio um modelo ali da ponte de comando 30% maior, que é as cenas que você vê do interior. As cenas do exterior para dentro do centro de comando, muitas delas, especialmente aquelas que tem só a carinha dele ali na escotilha, são cenas do Destroyer real. Mas as cenas internas são
desse modelo 30% maior para poder o pessoal circular lá dentro. Então, para você ter uma ideia de como era apertado e como era difícil você trabalhar dentro desse espaço. Não, tá louco, cara. É muito claustrofóbico o filme, né? Propositalmente para mostrar que é terrível, né? Imagina dentro do submarino. Imagina dentro do submarino. Exatamente. O submarino é muito pior, ainda mais ali na década de 40. Hoje é um tantinho melhor, não é muito melhor, não. É isso aí. Tu comentou da classe Fletcher, né? A gente falou no início ali do episódio de que o Greyhound foi colocado no filme já como classe Fletcher. No livro, ele puxando para a parte literária aqui, ele é um classe Mayhem, que tinha mais ou menos o mesmo tamanho, tal, mas se chamasse ele de classe Mayhem no filme, provavelmente ia ter um pessoal detalhista do meio militar falar, porque o classe Fletcher era diferente aqui, ali. Já resolveram isso na adaptação. A gente conhece algumas pessoas assim, lá no CG, viu, Ale? Sim. Diferença de aplicação. 175 classe Fletcher foram construídos e só 18 classe Mayhem, todos eles operaram os Mayhem no Pacífico. Então isso no livro também ajuda no caráter ficcional da história. Não tinham classe Mayhem no Atlântico. E dos Fletcher, além do Bem Kid, que eu reparei mesmo. Além do Kid, tem mais 3 preservados que podem ser visitados em algumas situações. E um deles é o USS Sullivan, é isso? The Sullivans. Que foi nomeado assim em homenagem àqueles 5 irmãos que morreram no naufrágio do USS Juneau na Batalha Naval de Guadalcanal. E daí a gente gera nisso uma necessidade no comando americano de separar os familiares, não deixar todos os irmãos ou irmãos e primos tudo num navio só, para no caso de morrer, não morrer tudo da mesma família. E a gente tem também com o Tom Hanks um filme desse de irmãos que morreram e daí vai uma missãozinha lá para salvar o último irmão que tá perdido depois do dia D. Então é um assunto que volta com o Tom Hanks de forma indireta nesse negócio do nome do navio. Poxa vida. É isso aí, meus amiguinhos. E aí, de 1 a 5 submarinos aí, quantos que vocês dão para esse filme Greyhound do Tom Hanks, da Apple TV? Vai lá, Mac. 3 torpedos e uma carga de profundidade, tá bom. 3,5, caraca, tá bom. E aí, parceiro? Eu gostei muito de 2 pontos do filme, apesar de ser uma sessão da tarde. Eu gostei muito da fotografia e gostei muito dos efeitos sonoros e da música. Então eu vou dar 4 torpedinhos para ele. 4 torpedinhos. Cara, eu vou ficar um pouco abaixo de vocês, né? Imaginei que vocês fossem gostar mais. Eu imaginei que eu fosse levar minha nota. Eu tinha dado a nota 3 estrelas lá no derivado, mantenho as 3 estrelas. Então a média ficou 3,5 estrelas, tá bom. 3,5 submarinos aqui para o filme do Tom Hanks, é um bom filme. Eu acho que todo mundo precisa assistir. Mesmo porque a Apple TV Plus, né, tá com um pouco conteúdo, então é bom valorizar. Agora, sobre o assunto, cara, eu queria fazer uma indicação, imagino que vocês também tenham. Que outros filmes, séries vocês indicam de submarino aí pra galera? Livro, sei lá. Bo, quer começar? É tua, Mac. É tua. Tá. O primeiro é o livro que deu origem ao filme, cuja tradução finalmente vai ser lançada aqui no Brasil no dia 27 de julho pela editora Record. Então, 266 páginas, bastante ação, como a gente falou, muita coisa dentro da cabeça do comandante, e o link tá na descrição do nosso episódio aí. A recomendação livro Bom Pastor, né? É o Bom Pastor. O Bom Pastor, o título. Deus isso aí. Recomendação de filme, Das Boot, filme de 1981. Também foi baseado em um livro, para quem não sabe. Esse filme entrou na lista dos 100 melhores filmes de guerra do Clube dos Generais, o PDF também está linkado aqui embaixo no episódio, e o livro é um clássico. O autor, um sujeito chamado Lothar Günther Buchheim, nasceu em 1918 e foi correspondente de guerra e navegou dentro de um submarino alemão durante a guerra
numa patrulha no Atlântico para fazer o registro da vida dos submarinistas e usar isso de forma propagandística para o regime nazista. Aí ele escreveu depois o livro e foi um sucesso, e o filme também é um dos grandes filmes clássicos de guerra que a gente pode acompanhar para conhecer o outro lado da história. Agora que a gente viu o Greyhound para fora d'água, para o lado de baixo a gente tem como acompanhar a história do U-96. E daí... Só um detalhe. Manda. O detalhe, em português ele chamou o barco, tá? Vocês vão encontrar ele como o barco. E o submarino que eles usaram para fazer a filmagem do O Barco é o mesmo submarino que foi usado em Caçadores da Arca Perdida. Então, aquele submarino que você vê o nosso querido Harrison Ford pendurado, indo para aquela base alemã nazista, é o mesmo submarino. O mesmo submarino foi usado para as duas produções. Muito bom. E mais um para fechar minha parte: The Battle of the Atlantic, How Allies Won the War, do Jonathan Dimbleby. São mais de 500 páginas de pesquisa e historiografia recente sobre essa fase da guerra, que vale a pena você que lê em inglês dar uma conferida com cuidado, com carinho, com amor, porque é bem interessante todo esse trabalho logístico. Como a gente fala aqui no CG, quem ganha a guerra é a logística, não adianta. Se não chegar suprimento, não tem com que a linha de frente combater. Verdade. Muito bom. Eu tenho a minha dica aqui, na verdade, são dois livros do mesmo autor, é um autor brasileiro, inclusive, é o Durval Lourenço Pereira, e ele escreveu um livro fantástico sobre a Batalha do Atlântico aqui na nossa costa, chamado Operação Brasil, o ataque alemão que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial, que fala exatamente sobre, é uma pesquisa excelente que o Durval fez, sobre os afundamentos dos mercantes brasileiros aqui na nossa costa, sobre os submarinos que fizeram que fizeram essas ações e que nos levaram efetivamente para a Segunda Guerra Mundial. Então, esse primeiro livro chama-se Operação Brasil, o ataque alemão que mudou o curso da Segunda Guerra Mundial. Também vai estar o linkzinho da Amazon para vocês aí embaixo. E aí eu achei interessante colocar também um segundo livro que o Durval escreveu, que se chama Pelo Bem da Humanidade, Como o Totalitarismo Levou o Mundo à Segunda Guerra Mundial. É também um livro excelente, eu já li também, e o linkzinho vai estar aí fala um pouco mais, de maneira muito mais ampla, com relação ao totalitarismo, nazifascismo e comunismo. Mas são dois livros muito bons, de um autor brasileiro também muito bem escritos, vale muito a pena. Muito bom. Eu quero indicar uma série, evidentemente, né, já que é a minha praia, chamada Das Boot também. Vocês indicaram um filme chamado Das Boot. Eu quero indicar uma série chamada Das Boot, que é uma série de submarinos, cara, que tá no Stars Play, cara, meu novo serviço de streaming favorito, já que foi o último que eu assinei. Cara, e quero convidar vocês dois para assistir aí, pelo menos o piloto. A gente pode até gravar um Pod of Wars sobre Das Boot, cara. Assisti só o primeiro episódio, gostei bastante. Cara, e não quero dar maiores spoilers aqui, mas, cara, muito, muito bacana. Cara, e o serviço Stars Play, cara, é muito legal. Eu acho que vale a pena dar uma conferida ali. Para quem tem a Apple TV Plus, o Stars Play ele tá como um Apple Channels ali. Então usa a mesma plataforma. Para quem tem Apple TV, então é uma delícia. Que aí é só você clicar ali, já tá junto, já cobra junto. Você nem sente. Então, realmente muito bom. Eu recomendo demais. E para encerrar aqui esse delicioso Pod of Wars, aonde que nós encontramos os nossos amiguinhos, redes sociais? E aí, Mac, começando com você, aonde que a gente troca uma figurinha? Twitter, Facebook, Instagram, Tinder, e aí? Qualquer lugar, cara. Mas o nosso Twitter tava um pouco parado, reassumimos ele há poucos dias atrás. Suzane não vai ouvir esse podcast, né? E nem falo nada. E Instagram tá ativo, e-mail, contato@clubedosgenerais.org. Nosso site tá quase voltando, mas daqui a pouco volta também.
É só mandar mensagem pra gente aí, pombo correio, sinal de fumaça, rádio interceptados alemão. É pra falar Enigmas, o endereço, viu, Madruga? Coisa. É pra falar o endereço. Esse povo já sabe, mas eu falo até perto do microfone pra dar um efeito aqui. contato@clubedosgenerais.org. É isso. Muito bom. E você, parceiro, onde o pessoal te encontra? Cara, também, mesma coisa. Eu acho que o melhor contato para essas questões é o Facebook do CG, facebook.com/Clube dos Generais. E lá tem um grupo aberto, o pessoal debatendo história militar, é muito legal. E a gente está por lá também, é isso aí. Oh, e o DH aí, e o DH e Barra, para ver você fazendo churrasco, para ver a gente fazendo stories, bebendo Heineken, não vai ter? Tem lá, tá lá, DH e Barra, é o Instagram. Eu não posto muita coisa, bom. Mas vai lá. Não tem problema não. Eu tô no Twitter como Ale Bonfá Cardoso, eu tô no Instagram como Ale Bonfá, eu também tenho lá o Twitter do Derivado Cast. Quero agradecer meus amiguinhos para me deixar aqui fazer parte do Pod of Wars aqui para hostear esse projeto que eu adoro, amo do coração, amo esses dois. Parceiro, meu amigo há 30 anos, a gente se adora, se abraça. Eu não vejo a hora de acabar essa pandemia para poder sair de casa, para poder beijar esse umbigo delicioso. E Madruga, por favor, volte para Campinas aqui para a gente se encontrar. Um beijo para você e adeus. Beijo, tchau.